Olá, crianças do quinto ano. Hoje a nossa disciplina de estudo será História. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E nesse segundo bimestre, o nosso tema de estudo é os primeiros núcleos populacionais. Dentro dessa temática, vamos estar estudando sobre os primeiros núcleos populacionais, a organização da vida social, cidades e impérios da Mesopotâmia, cidades do passado e do presente. E nessa primeira aula vamos estudar sobre os primeiros núcleos populacionais, identificar as transformações ocorridas no modo de vida dos seres humanos no período neolítico, compreender a formação das primeiras aldeias e compreender as características da organização política e urbana das cidades. Os primeiros núcleos populacionais. Os primeiros núcleos populacionais surgiram no período neolítico, quando alguns grupos humanos tornaram-se sedentários e passaram a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais, o que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias. Podemos perceber que o desenvolvimento da agricultura, a domesticação de animais, levaram grupos humanos a se fixar em um mesmo local. Os espaços de moradia foram construídos perto dos campos de cultivo, dando origem às primeiras aldeias. Nesta imagem podemos perceber uma dessas aldeias localizadas próximos aos rios. Que funções tinham as construções das primeiras aldeias? Elas tinham a função de moradia, proteção, realizar alguns trabalhos e armazenar alimentos. Então, no período neolítico, as construções serviam tanto como espaço de moradia e protegendo contra o frio e os perigos, como também para a realização de pequenos trabalhos, além de armazenamento de alimentos que eles produziam. Quais eram as principais atividades realizadas nas primeiras aldeias? Então, as pessoas, elas trabalhavam no campo, caçavam e coletavam frutos e vegetais. Também realizavam pequenas atividades artesanais, como a produção de ferramentas, de vestimentas e de outros utensílios utilizados no seu dia a dia. Na região do Egito e da Mesopotâmia, as condições geográficas favoreceram a agricultura e o desenvolvimento tecnológico. Por conta das cheias dos rios, foi possível formar as primeiras aldeias. Há cerca de 9.000 anos, na região de Anatólia, onde hoje se localiza a Turquia, existiam núcleos habitados por milhares de pessoas, como as aldeias de Satal e Azikli. Nesses locais havia casas e viviam cerca de 8.000 pessoas, e conciliava os trabalhos no campo, na caça e na coleta de frutos e vegetais. O trabalho era feito em grupos, pois era preciso armazenar alimentos para todos. Apesar de partilhar alguns hábitos, esses assentamentos tinham costumes e culturas diferentes. Como ocorreu a formação das primeiras cidades? O aumento populacional dos primeiros núcleos levou à especialização do trabalho e as pessoas puderam se dedicar às atividades fora do campo. O comércio cresceu e novos espaços foram construídos para abrigar as atividades comerciais e artesanais, dando assim origem às cidades. Por que a produção de alimentos deixou de ser coletiva? O desenvolvimento de técnicas de agricultura fez com que a oferta de alimentos crescesse e a população aumentasse. Desse modo, nem todas as pessoas precisavam trabalhar no campo e algumas puderam se dedicar a outras atividades. Na Mesopotâmia, há cerca de 6.000 anos, existiram grandes cidades, como a cidade de Ur, Urucu e Eridu. Elas foram fundadas pelo povo sumério e tinham características arquitetônicas comuns. Uruk foi a maior cidade do período. Ela era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e comerciais. E também tinha exército e um sistema de administração
pública. Cidades na África, América, China e Europa. Na África, no Vale do Rio Nilo, diversos núcleos urbanos foram construídos, como Gizé, Mênfis e Tebas. Há mais de 3.000 anos, na Europa, China e América, surgiram várias cidades, como Atenas, na Grécia, Roma, na Itália, Anyang, na China e na região onde hoje se localiza o México. Expansão das cidades e a organização social. Há cerca de 6.000 anos, diversas cidades surgiram na Mesopotâmia e na África. Algumas delas conquistaram outros povos, expandiram seus domínios e se formaram em grandes impérios, como o Império Egípcio e o Império Babilônico. Na Mesopotâmia, a administração de cada cidade era exercida por um sacerdote, que governava o próprio templo. À medida que as tarefas administrativas ficaram mais complexas, os palácios passaram a ser o centro administrativo do governo, exercido por um rei. A expansão territorial e o aumento populacional exigiram mudanças na administração do território e na vida em sociedade. Quais foram as transformações causadas pelo crescimento das primeiras aldeias? Foram criados órgãos administrativos e jurídicos para administrar o território e a vida em sociedade, como a arrecadação de impostos, a construção de novos prédios e a defesa da cidade. Com isso, novas profissões surgiram e foi necessário desenvolver a escrita para registrar essas informações. A invenção da escrita. O registro das informações se tornou cada vez mais necessário. Os sumérios inventaram a escrita para emitir decretos, fazer registros religiosos. No Egito, o domínio da escrita era valorizado e os escribas eram as pessoas responsáveis por ela. Nesta imagem, nós temos uma tábua de argila, no qual eles registravam as informações. A importância das profissões para a vida nas cidades. Os escribas eram importantes para a administração da vida pública e para registrar a cultura de sua sociedade. Os agricultores produziam os alimentos necessários a todos que viviam nas cidades. E os soldados eram responsáveis pela defesa do território. Encerramos aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.